Liane. Juliana. A nossa pesquisa, o nosso trabalho foi a pesquisa como princípio pedagógico em aulas de história, e o assunto foi a Primeira Guerra Mundial. Então, os objetivos da nossa pesquisa era refletir sobre como despertar o interesse dos estudantes pelos conteúdos, ou mesmo como incentivá-los a buscar autonomia, desenvolvendo e relacionando conteúdos estudados em sala de aula com o dia a dia, e utilizando a pesquisa como método transformador e eficaz para a construção da aprendizagem de maneira significativa. A turma que a gente observou, né, ao longo da apresentação, vou falar um pouquinho mais sobre a turma, mas, enfim, nós, professores, a gente percebe perfil de várias turmas, né, diferentes, apesar de serem turmas com a mesma idade, enfim, mas tem perfis diferentes. E essa turma que eu tive que dar um pouco mais de atenção, um dos motivos foi que eles eram extremamente apáticos. Toda atividade que eu trazia para eles desenvolviam de forma cronometrada, parelhinho, sem muito entusiasmo, e eu não estava satisfeita com aquilo, né? E bem neste momento, daí surge a proposta, né, da disciplina de utilizar a pesquisa como um princípio pedagógico. Então, conversando com a Lília, eu disse, fechou todas, porque é isso que a gente quer, que o aluno busque e tenha mais autonomia, né? Então, a gente trouxe diferencial teórico. O Educar pela Pesquisa visa inovar a prática em sala de aula para superar e atualizar um modelo escolar ultrapassado. Bom, isso era algumas das coisas que a gente vinha observando. Esses meus alunos, eles estavam acostumados dentro das aulas de história, eles desenvolviam um pensamento muito mais positivista, eles davam ênfase a datas, a pessoas, a fatos específicos, e eu queria que eles saíssem um pouco mais desse foco, que analisassem um pouco mais o cotidiano, a sociedade, como que se construiu isso, a mentalidade das pessoas daquele período que chegaram até construir aqueles fatos, enfim, eu queria que eles saíssem dessa rotina, desse modelo, né, positivista, focado em datas e fatos, enfim. Para Galeazzi 2000, o Educar pela Pesquisa relaciona teoria e prática, ao aproximar a formação acadêmica com a sala de aula, desenvolvendo a capacidade de construir e defender argumentos. Então, aí fechou todas, né? Era mais ou menos isso que a gente queria, que eles argumentassem, que eles se apropriassem de um determinado tema, trouxessem para o dia a dia deles, observassem isso no cotidiano, na rotina, na própria mentalidade construída hoje, e que identificasse isso dentro do espaço e do tempo, né? Na disciplina. A pesquisa em sala de aula instiga o aluno, provocando sua curiosidade e incentivando-o a participar do processo de construção e reconstrução do conhecimento, desenvolvendo sua capacidade de buscar as informações. Então, era essa a nossa intenção. Segundo o Demo, para aprender bem, é preciso pesquisar e elaborar. E o trabalho passou pelas 3 fases da pesquisa: o questionamento, a construção de argumentos e a comunicação dos resultados. Bom, depois da leitura, de várias leituras que a gente fez, né, em cima de Demo, a gente pensou essas 3 fases que ele vai citar e buscamos, então, introduzir isso dentro da sala de aula, esses alunos como construtores. E aí eu pensei a minha função no sentido de mediar esse conhecimento. Claro que eles são influenciados, sim, pelo professor que está em sala de aula, mas que eles construam esses argumentos. Então, eu só vou explicar bem rapidinho, porque depois eu acho que eu dou mais ênfase a isso. Pode deixar ali, Liliane. O questionamento. Eu trouxe para eles um vídeo. Eu não sei se alguém conhece, mas eu adoro muito, eu gosto muito de utilizar em sala de aula. É um documentário, Nós que Aqui Estamos, Por Vós Esperamos, que mostra várias cenas reais de pessoas comuns, não somente desses grandes líderes, né, e datas específicas, né, mas o cotidiano de pessoas que se envolveram em muitos conflitos mundiais ao longo do tempo e da história. E um desses conflitos que é mostrado também é a Primeira Guerra Mundial, e que era o foco que eu queria que eles utilizassem, que eles focassem, né? E em seguida, né, a partir disso, a partir desse elemento mobilizador, que daí sim eles fossem, nos passos seguintes, construir os argumentos e comunicar esses argumentos que eles iam encontrando. A
A pesquisa foi realizada, então, com uma turma de 9º ano de uma escola estadual de ensino fundamental no interior da cidade de Venâncio Aires, Rio Grande do Sul, e foi utilizada a pesquisa qualitativa na modalidade participante, pois os pesquisadores e pesquisados foram sujeitos de um mesmo trabalho comum, ainda que com situações e tarefas diferentes. Bom, é isso. A turma é de 9º ano, da Escola Pedro Bueno Bono, interior de Venâncio Aires, Vila Arlindo. E como eu disse para vocês, aquela turma me chamava a atenção por eles serem extremamente apáticos, trazia alguma coisa, eles faziam um regradinho naquele momento e não iam para frente, eu não sentia entusiasmo da parte deles, né? E eu queria mudar um pouquinho isso, tentava buscar meios, né? E foi nesse tipo de pesquisa qualitativa. O conteúdo Primeira Guerra Mundial foi sugerido pela professora, porém os estudantes tiveram a oportunidade de escolher os aspectos a serem abordados na pesquisa. Cada grupo demonstrou diferentes interesses e realizaram os trabalhos com comprometimento e entusiasmo. Bom, eu vou falar alguns desses aspectos. Bom, eu trouxe, claro, o documentário, mas além disso, eu trouxe mais imagens para eles, textos de apoio, enfim. E dentro disso surgiram vários aspectos inesperados por mim, mas que chamaram a atenção deles e que eu achei extremamente interessante. Claro que, consequentemente, vai dar enfoque à data, acontecimentos, fatos específicos, mas eles foram além disso. Por exemplo, pensando no trabalho da Eliezer, eles teve um grupo de meninas que foram atrás da função da mulher, que num determinado momento a mulher está trabalhando dentro das fábricas produzindo armamento. Em outro determinado momento, com o fim da guerra, ela volta para dentro de casa, entendendo as funções domésticas. Isso eu achei importantíssimo. E, além disso, outros meninos foram atrás das tecnologias de guerra, outros foram atrás, por exemplo, se questionaram, bom, se é Primeira Guerra Mundial, está acontecendo na Europa, o que está acontecendo nos outros países, né? E daí eles vão atrás desses outros conflitos influenciados por essas grandes potências, né? Enfim, então foi extremamente dinâmico e eu percebi partindo deles. Isso que foi interessante. O que a Ju chamou a atenção, assim, que essa turma que era apática agora estava buscando o conhecimento por si. Então, não estava esperando só a transmissão do professor, partir do professor. Eles também tinham vontade de apresentar as descobertas que eles deles. Encontravam. Inclusive, assim, por exemplo, até pelo Facebook, né? Nós somos amigos, né? Tem vários alunos que são meus amigos do Face, e daí eles postavam, olha, Sora, né, vi um videozinho lá da Primeira Guerra Mundial, um videozinho das mulheres trabalhando, vi um videozinho da evolução das tecnologias que começaram lá, sabe? Tudo isso eles iam postando e traziam para a sala de aula. Eu vou explicar um pouquinho melhor agora, né, a questão dos seminários, né, porque, bom, não adianta cada grupo buscar esses aspectos diferentes e ficar para eles, né, sugerir. E eles aceitaram, né, óbvio, e foram montar seminários, né? E cada um trouxe um aspecto diferente que eles abordaram, né? E daí o que eu senti enquanto professora é que, comparando o que era antes, sabe? O tempo todo eu estava pensando isso. Bom, antes eles estavam apáticos, não questionavam muito. Bom, quando os colegas começaram a apresentar de forma mais dinâmica e curiosidades e coisas que eles não sabiam, né, eles questionavam muito mais. Né? As curiosidades que eles traziam eram curiosidades para mim. Por exemplo, um foi me trazer a história de que foram usados muitos táxis, né, para levar os soldados para os frontes de batalha. Eu não tinha a menor noção disso, sabe? Outros trouxeram o uso da bicicleta. Outros trouxeram a questão da moda e do costume, o uso de espartilho, que vai começar nessa época por alguns motivos. Entendeu? Então, foi extremamente dinâmico. E aí pode-se perceber o vínculo que criou por eles estar sendo agente da descoberta e o vínculo que criou com a professora. Assim, a professora está acreditando em mim, eu sou capaz também de... Então, eles estavam como professores na aula. Eu via que eles tentavam impressionar, assim, sabe? Eu acho que nós já tivemos experiências assim enquanto professores, né? Eles se apropriaram, o que eles não tinham antes, e vinham para impressionar. Nossa, isso aqui, assim, assim, assim. Gente, eu não sabia disso, que legal. Agora vamos continuar. E assim ia, sabe? Foi bem dinâmico e interativo. A produção textual desenvolvida pelos estudantes se tornou mais ampla e rica de informações em relação aos trabalhos anteriores, o que possibilitou avaliar como um todo o processo de aprendizagem e toda a proposta inicial da utilização da pesquisa como forma metodológica.
promovendo a construção do conhecimento por parte do aluno. Então, assim, após o seminário, né, eu retomei as questões, problemas, que eu até esqueci de falar, mas logo depois de assistir o documentário, de ler e ver essas fontes diferentes, eles produziram questões, problemas, que foi o que eles tentaram argumentar durante essa produção escrita. Fizeram a produção escrita, apresentaram para os demais colegas. No outro momento, eu peguei essas questões, problemas, redistribuí por grupos diferentes, né, e pedi que eles novamente escrevessem tentassem responder essas questões, problemas que até então foram apresentadas pelos outros grupos. E assim ficou belíssima, belíssima, belíssima. Boas, muito bem escritas. Era isso. Isso. E eu só queria, só para finalizar e para dizer assim, que foi uma excelente experiência, porque eu vejo nós, enquanto professores, a gente está sempre tentando buscar uma maneira diferente, uma coisa prática para trazer para esses alunos que estão dispersos, porque eles estão vendo tanta coisa, seja com tecnologia, e a gente quer que eles foquem em sala de aula e quer que desenvolvam a aprendizagem, mas com tantas outras coisas que estão junto com... E aí eu percebi o seguinte, que utilizando, durante esse processo que eles utilizaram a pesquisa e que eles se apropriaram desse tema, com o passar das aulas, agora a gente já passou por temas diferentes e essa apropriação continua. Por exemplo, a gente passou pela Segunda Guerra Mundial, agora a gente está no período de Guerra Fria e constantemente eles têm postagens no Face retomando isso, sabe? E fazendo um link. Olha só, isso aconteceu lá em tal período. A gente pensa assim ainda, tá? Vai vendo o cotidiano daquele período, trazendo para o nosso. Assim, foi muito bom, maravilhoso. E hoje em dia, eu acredito, eu vejo lá na nossa escola que um dos maiores problemas é o aluno ter o desejo de aprender, porque eles estão sempre muito dispersos. Aquela aula não é nada interessante para eles. E a gente viu assim como a questão da pesquisa, do envolvimento dos alunos, ajuda muito a eles terem a vontade de aprender e daí o professor conseguir o objetivo que é a aprendizagem. E antes ali também tinha na lâmina a questão da avaliação. Para mim, enquanto professor, ficou mais fácil de avaliar todo esse processo de aprendizagem do que, digamos assim, uma prova específica ou um tema específico ali. Todo esse processo fica muito mais tranquilo de avaliar e a gente percebe toda essa evolução. É isso. Muito obrigada.